Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 32. Eu quero ler e pregar sobre o que acontece com o povo de Deus ao pé do monte Sinai, quando eles fabricam um bezerro de ouro, né? Quero introduzir falando sobre Moisés, porque não tem como falar de Moisés, mas ele não é o cerne aqui da história. Moisés, um dos maiores nomes, se não o maior, do Velho Testamento, junto com Abraão. E eu acho interessante de Moisés, porque junto com o povo, ele passou 40 anos no Egito. Mas enquanto o povo era escravo do Egito, Moisés foi criado dentro da casa de Faraó, tendo todos os privilégios, ou até mais do que os privilégios, do que um egípcio. Enquanto o povo sofria e era obrigado a trabalhar, Moisés tinha à sua disposição todas as delícias do palácio, toda a comida que ele quisesse, toda a liberdade que ele quisesse. E enquanto o povo escondia as suas orações e os seus cultos a Deus, Moisés recebia ali todo aquele ensinamento do Egito, e todas as coisas, e professores e tudo mais, e ele tinha liberdade e riquezas. Mas, apesar disso, o que prevalece no coração de Moisés são os ensinamentos que a sua mãe lhe dá. Os ensinamentos que sua mãe lhe dá. E eu fico imaginando quanto era difícil, porque ele recebeu tudo do Egito. Toda a cultura, toda a riqueza, todas as oportunidades, todas as possibilidades de ser um grande homem dentro do Egito, estavam à sua disposição, estavam ao seu alcance, estava facinho para ele, mas ele prefere se segurar nos ensinamentos de Deus que a sua mãe lhe passou. E talvez não seja impossível, talvez, para o homem que tem à sua disposição todas as coisas maravilhosas do mundo, escolher os ensinamentos de Deus que ele aprendeu na sua casa. E ele escolhe a Deus. Ele poderia estar colado com o Faraó, falando: rapaz, eu tenho tudo aqui, graças ao meu avô aqui, o Faraó, e o meu irmão aqui de criação vai ser o próximo Faraó, está tudo ótimo para mim, eu posso ser um governador aqui dentro, eu posso ser alguém de muitas posses, um dos preferidinhos do Faraó, eu posso ser seu conselheiro, um dos seus prefeitos. Ao invés disso, ele se apega a Deus. E vejam só, com 40 anos, ele, bastante impulsivo e imaturo, tentando salvar o seu povo, acaba matando alguém e foge. E demora mais 40 anos para que Deus se encontre com ele e o chame. E se revele a ele. Ele já com 80 anos. E esses 40 anos que demoraram, não tinha a ver com um amadurecimento apenas da cabeça de Moisés, mas com o enfraquecimento do seu corpo. Era importante que o seu corpo se enfraquecesse antes de Deus trabalhar com ele. Porque quando ele tinha 40 anos e era treinado em batalha, ele tentou resolver com suas próprias mãos e acaba matando alguém com sua própria força. Mas agora, com certeza, ele não ia tentar isso novamente, porque agora ele já tinha 80, meu amigo. Não tem mais força para cair no braço contra os egípcios, não. Isso representa, meus irmãos, para a gente, um esvaziamento do homem. E agora o que ele precisa é de Deus. E tem que ser apegado a Deus, sabe por quê? Porque ele tinha 80 e era gago. Ele fala: mas eu sou gago, Senhor. Eu não sei falar com os outros. Ninguém mais me respeita. Se você me procurasse há 40 anos atrás, eu era um homem forte, letrado, sabia de toda a cultura. Todo mundo me conhecia e me respeitava lá no Egito. Agora ninguém mais me respeita, eu sou um antigo fugitivo. Estou fraco, não tenho mais essa força de antes. E vazio daquele homem que ele era, agora ele estava preparado para ser usado por Deus. Que coisa maravilhosa. Ele se esvaziou e estava preparado para ser usado por Deus. Acontece que ele consegue, através das pragas que Deus lançar no Egito, tirar o povo do Egito. E Deus tinha prometido para ele que assim que ele tirasse o povo do Egito, ele ia levar o povo até o monte, e Deus ia ter um encontro com o povo, e eles iam fazer uma grande festa. E é sobre essa parte que eu quero ler, está em Êxodo 32, os 5 primeiros versículos. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte,
acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te e faz-nos um Deus, que vá diante de nós. Porque quanto a Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. E Arão disse-lhes: arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e me trazei. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e trouxeram a Arão. Tudo isso tem um significado. E ele os tornou em suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será a festa ao Senhor. Esse texto é bastante interessante porque, como tudo no Velho Testamento, ele traz a sombra das coisas que aconteceriam depois e que se prolongam até hoje. Primeiro, eles colocam Moisés numa situação messiânica, aquele que veio e os resgatou do Egito. E de repente esse Moisés subiu para se encontrar com Deus. E havia uma promessa que Moisés iria retornar para eles e revelar Deus para eles. Isso parece com alguma coisa que está acontecendo hoje para vocês? Será que tem alguma semelhança com alguma coisa? Moisés resgata eles da terra do Egito, como Jesus nos resgata do mundo. E não por acaso, quando nós falamos do mundo, nós normalmente falamos na Bíblia como o Egito, e quando falamos das coisas do mundo, falamos de Faraó. E existe essa ligação, porque da mesma forma que Moisés resgata o povo do meio do Egito, Jesus nos resgatou do mundo, nos separou. Conseguimos a nossa carta de alforria, mesmo tão difícil. Precisou com que ele se sacrificasse. Mas depois que isso aconteceu, ele falou: olha, vai ter um grande encontro entre vocês e Deus. A mesma coisa que Moisés fala para o povo. Então Moisés leva este povo até os pés do monte. E ele sobe para se encontrar com Deus. E ele fala assim para o povo: ó, vocês não podem se encontrar com Deus agora. Porque se vocês se encontrarem com Deus agora, vocês certamente morrerão. Agora, eu vou encontrar com Deus e vou preparar morada para vocês. Eu vou preparar o terreno para que vocês possam se encontrar com Deus. E veja se não é a mesma coisa que Jesus fala. Quando ele sobe, ele fala: eu estou subindo, mas eu vou voltar para buscar vocês. E aí vocês vão se encontrar com Deus. E Moisés sobe no monte para se encontrar com Deus. Quando aquele povo chega naquele pé do monte e vê aquele monte, a presença de Deus se revela no monte. E começa a descer nuvens de fogo naquele monte. E há trovões, e quando Moisés falava, trovejava no fundo, como se Deus respondesse o que ele falava. E o povo fica muito assustado. E ninguém tem coragem de subir. E Moisés bota uma marca e fala: olha, não passem daqui. Nem precisava, porque quem tinha coragem de encostar naquele lugar? O povo temia. O próprio Deus fala que ele se revela dessa forma, para que o povo tenha medo, o tema e não peque. E Moisés sobe, e todo mundo fica na expectativa de se encontrar com Deus e de ter aquela grande festa. Mas vai passando um dia, 2 dias, 3 dias, 10, 20. Passam 40 dias e Moisés ainda não retornou do monte. E no entendimento deles, fala assim: rapaz, esse Moisés já morreu de fome, de sede. O que é que ele está comendo? O que é que ele está bebendo? Ele não era um homem como a gente. Ele subiu tem 40 dias. Ele com certeza se esqueceu de nós, ou Deus já levou ele. E eles chamam Arão, irmão de Moisés, que ficou como líder, e falam para eles: olha, o homem que nos tirou do Egito, ele já se foi, e não está mais entre nós. Agora você vai ter que fazer para a gente outra representação de Deus. E se você vai ver no original da Bíblia, o povo não pede um novo Deus, eles pedem o Deus. Porque as palavras que são usadas no hebraico são Elohim e Yahvé. E Arão fala: olha, este daqui é o seu Elohim. O mesmo nome que Deus é chamado em todo o Gênesis. E depois ele fala: fazemos a festa a Yahvé, que é o nome do Deus único e verdadeiro. O próprio nome significa único Deus. O que muda não é o Deus que eles queriam representar, mas era como Deus era entendido, interpretado e representado. O Deus que acendeu um monte em chamas, e o que libertou da terra do Egito, que tirou eles através das pragas que lançou sobre o Egito,
agora ia ser representado com a representação humana, de entendimento humano, como um bezerro. E olha que interessante. Ele escolhe um material e ele escolhe de onde vai sair esse material. Não foi por acaso. Arão não chegou para eles e falou assim: traga tudo o que vocês têm de valor. Não. Ele falou sobre ouro. Ele foi em ouro. Eu só quero ouro. Ele não pediu pedras especiais, nem prata, nem bronze. Ouro, aquilo que você dá mais valor. O que tem mais valor do que ouro? Lá na Olimpíada, quando a pessoa chega em primeiro lugar, o que é que ela ganha? Ouro. Qual é o lastro que até agora há pouco se usava para toda riqueza? Ouro. Quando você quer colocar como algo valioso, o que é que você pinta? Aquilo ali vale o seu peso em ouro. Então ele fala sobre aquilo que o povo dava mais de valor, dava mais valor. É isso que eu dou mais valor, então traga aquilo que você dá mais valor, traga o ouro. Mas não é qualquer ouro de qualquer lugar, não. Ele fala assim, traga o ouro que estão nas orelhas, e os anéis, e os colares, e os adornos das roupas e dos cintos. Não, esses não. Tragam o ouro que está nas orelhas. Nas orelhas dos homens, não. Nas orelhas das mulheres e dos filhos. Não é interessante? Eu fiquei um tempo meio encafifado com isso. Falei, mas por que não pegou logo todo o ouro? Traga todo o ouro que vocês têm. Ele especifica o material, especifica de onde vai sair. Porque a orelha está ligada ao que você dá ouvidos, ao que você dá atenção, ao que você escuta, ao que você aprende e ao que te guia. E o ouro está ligado à primícia, ao primeiro lugar. Então nós podemos traduzir da seguinte forma, traga aquilo que vocês mais gostam de escutar. Aquilo que vocês mais gostam de ouvir. Aquilo que doutrina a tua casa. Não é na tua orelha não, é da tua mulher e dos teus filhos. Aquilo que doutrina a tua casa. Aquilo que eles ouvem e seguem, aquilo que eles obedecem. Aquilo que está em primeiro lugar. Tragam para mim. E eles trazem o ouro. E ele joga na fornalha. Se você continuar lendo o texto, ele vai falar algo incrível, porque mais tarde Moisés desce, fica irritado com o que aconteceu e pergunta para ele, o que é isso? E ele fala assim, eu peguei todo aquele ouro e joguei na fornalha, e saiu esse bezerro, como se fosse uma coisa que ele não tinha planejado, como se fosse uma coisa que ele jogou ali, começou a trabalhar e de repente tomou forma sozinho. E o ouro que aquele povo pendurava nas orelhas, aquilo que eles tinham de primícia para obedecer e para ouvir, tomou a forma de um bezerro. É algo espiritual, meus irmãos, não se engane. Toma a forma de um bezerro. E saiu, e deu nisso. Aquilo que o teu povo ouvia, aquilo que ele filtrava como bom, aquilo que ele dava primícia em seus ouvidos, tomou a forma de um bezerro. Isso é muito sério, porque nós temos que cuidar de qual ouro nós estamos pendurando nas nossas orelhas, daquilo que estamos ouvindo. Porque pode parecer um belo adorno, mas quando passar pela fornalha, do outro lado sai um bezerro. Só a imagem de algo podre, imagem de algo imundo. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos, 1º capítulo, no versículo 22 até o 25. Dizendo-se de sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus. Incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Mas olha que interessante, normalmente a gente lê até aí, né? Mas tem uma vírgula, não é só de homem corruptível não. A tradução a correta seria a imagem de corruptível, homem, vírgula, aves, vírgula, quadrúpedes, vírgula, répteis. E aquilo que se entendia como inteligência, como sabedoria, que estava ouvindo, que estava na orelha, aquilo que se dava primícia, que era ouro, quando se passa pelo fogo, forma-se a imagem de algo que é corruptível, que se perde, que não se tem valor, como um bezerro. E continuando, por isso também Deus os entregou para as concupiscências dos seus corações, para a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Agora, por acaso, ele pede ouro, e por acaso é o ouro da orelha? E por acaso, Arão, que não tinha nenhum entendimento de como é que era a forma de Deus, do outro lado sai um bezerro, e ele talvez na hora entende, fui inspirado pelo Senhor. Mas nem sempre aquilo que nós penduramos em nossas orelhas, aquilo que nós emprestamos no nosso ouvido, vem do Senhor.
E quando é provado na fornalha, se revela bezerro, réptil, homem. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que damos ouvido e aquilo que valorizamos. Qual ensinamento nós temos colocado em primeiro lugar? Saiu um bezerro. Qual a imagem de Deus para você? Como será que ele se parece? Porque o interessante não é que ele jogou no fogo, foi mexendo, daqui a pouco parecia um bezerro, ele foi fazendo ali as patas, não sei o que lá, e saiu um bezerro. O interessante é que ele pegou aquele bezerro e falou: olha, tá vendo esse bezerro aqui? Ele é o Senhor. Esta é a imagem do Senhor. É assim que ele parece, é assim que ele é assim que ele se revela, igual um bezerro. Sabe por quê? Porque foi isso que a gente ouviu e foi isso que a gente deu valor. E qual a imagem que Deus aparenta para você? Outro dia eu estava falando aqui sobre imagem e semelhança, porque Deus nos faz imagem e semelhança. Mas o homem faz uma grande inversão, né? Às vezes ele faz assim, ó, não é eu que sou imagem e semelhança de Deus, é Deus que é minha imagem e semelhança. Então Deus deve parecer com o homem. E se Deus parece com o homem, às vezes ele deixa passar uma coisa também. Às vezes ele também erra. Olha, se Deus parece com o homem, às vezes também ele não ouve ou não vê alguma coisa aqui que eu faço. Ele vai passar pano aqui por cima, ele vai relevar isso. Não, se Deus se parece com o homem, então ele vai entender a minha dificuldade, né? Pô, Deus entende que eu sou fraco, por quê? Porque ele se parece com o homem. E nós vamos criando a nossa imagem do que é Deus, dependendo daquilo que damos mais valor ao que ouvimos, e onde colocamos a nossa orelha, ou o que colocamos, no caso, na nossa orelha. E dizemos, isso eu coloco na minha orelha e isso é de maior valor, é de ouro. E aquilo ali vai criando uma forma de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está conseguindo entender? Aquilo vai criando um formato para Deus que ele não tem. Um formato que não é a forma de Deus. No caso aqui, a forma de um bezerro. Hoje em dia, a forma de um homem. Porque emprestamos a nossa orelha e damos extremo valor àquela besterol que a gente está ouvindo muitas vezes. Porque não está fundado na palavra. A maioria dos pastores e pastoras que você vai seguir hoje em dia, em 80% do tempo, não está falando de Deus. E provavelmente esses 80% é que elas têm mais atenção. Porque é isso que o povo dá mais ouvido. Ah, mas que engraçado, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, mas falou assim, não sei o que lá. Ah, mas deu uma liçãozinha de moral. Essa liçãozinha de moral que fulano deu foi massa, né? Tá na Bíblia não, mas foi uma lição de moral massa, né? O que é que eu tenho com a sabedoria do mundo? O que é que eu tenho a ver com isso? E chega num ponto que aquilo ali vai formando uma imagem de Deus. E daqui a pouco alguém fala, como é que Deus se parece? E você não tem coragem de falar com sua boca, mas no seu íntimo está lá desenhada a imagem de Deus. Ah, Deus parece com o pastor fulano de tal. Deus parece com a pastora fulano de tal. Porque há uma doutrinação nos nossos ouvidos. E talvez isso nem seja culpa do pastor, da pastora, mas culpa do que nós damos valor daquilo que ouvimos. E de repente sai um bezerro. E o pessoal olha para o bezerro, vê que tem chifre, vê que tem 4 patas, vê que foi uma vaca que pariu, e mesmo assim fala, é Deus. Que nível de cegueira eles aparentam ter? Mas as coisas não acontecem do dia para a noite, não é de repente. Aquela imagem de Deus foi sendo criada aos poucos, com aquilo que eles foram recebendo, lá do Egito, e com as coisas que pareciam uma festa para um Deus. E com as coisas que pareciam culto a um Deus. E com as coisas egípcias que pareciam um Deus. E para as coisas que eles deram valor. E que eles acharam bonito. Porque aquele povo, mesmo sendo escravo, eles tinham argolas de ouro, né? Eles tinham. Eles eram escravos, mas eles tinham, né? Umas argolinhas de ouro guardadinhas. E aquela imagem parecia agora igual a Deus. E fizeram um altar e colocaram a imagem. E Moisés tinha prometido um encontro entre eles e Deus. Da mesma forma que Jesus prometeu um encontro entre a gente e Deus. E agora eles foram fazer uma festa, como uma festa de casamento, entre eles e aquela imagem que eles acreditavam ser Deus. E teve lá a festa. E ninguém se tocava que era um bezerro. E que Deus não estava naquele lugar.
Porque há 40 dias atrás o monte pegou fogo e ninguém se ajoelhou. Ali estava a presença de Deus, ninguém quer subir com medo. Mas o bezerrinho de ouro não dá medo de ninguém. E eles preferiram. Não por acaso, João fala, olha, Jesus era a luz, Ele era Deus, Ele veio, Ele que nos fez, e nós não o recebemos. Porque nos apegamos mais às trevas do que à luz. E vocês viram o monte pegar fogo, e vocês viram os trovões, e o que esse bezerro fez? Nada. Mas foi a isso que emprestaram suas orelhas, e a isso que deram valor. Moisés desce em cima do povo, pega as tábuas da lei de Deus escritas em pedra e quebra no chão. E eles, não, olha nosso Deus aqui, nós somos amiguinhos dele. Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 50. Mas ao ímpio diz Deus, o que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção. Agora vai se revelar, ó. Deus chega para o ímpio, e o ímpio tem toda a cara de crente. Sabe por que ele tem toda a cara de crente? Porque ele fica recitando a palavra de Deus. E ele fica dizendo o tempo todo que tem aliança com Deus. E fala, eu tenho aliança com Deus. E recita uma coisa, e recita outra. Mas aí algo separa de repente o joio do trigo. E o salmista revela quando ele fala, visto que odeia a correção, e lança as minhas palavras para trás de ti. Odeia a correção. Porque havia uma grande diferença entre aquele Deus que se representou no monte, através do monte inteiro pegando fogo, do que aquele Deus que é um bezerrinho de ouro. Sabe qual é o problema, a diferença? É que o Deus bezerrinho de ouro não vai queimar ninguém que não é santo. Não vai separar o joio do trigo. E Moisés falou para eles, não subam no monte antes de se santificar. Porque se vocês subirem no monte antes de santificar, vocês vão ser fulminados. E é melhor que quando alguém começa a subir no monte antes de santificar, os outros que estão do lado de cá apedrejem logo ele. Ou alguém acerte ele logo com uma flecha. Do que ele subir nesse monte sem santificar. E a própria palavra de Deus diz que nós temos que buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas o Deus bezerrinho de ouro não. Esse é amiguinho. Esse não tem problema. O Deus que nós aceitamos e ouvimos, nós não, graças a Deus, né? O homem aceita e ouve no seu entendimento e cria a imagem na cabeça dele. Esse Deus é bonzinho só. Ele não é justo. Ele não é santo. Ele só é misericordioso. E a festa foi feita para esse Deus. O Deus bezerrinho de ouro. E quando eu continuo a ler o Salmo do versículo 18, do Salmo 50, olha o que ele fala. Quando vê o ladrão, consente com ele. E tem parte com os adúlteros. Não é? Parece que ele está falando, sabe para quem? Para quem assiste as novelas da Globo. É ou não é? Não parece? O fulano está tentando roubar a empresa de tal, mas ele é um empresário tão ruim. O outro está tentando rodar porque é bonzinho. Quando vê o ladrão, consente com ele. Não, está tentando tomar o marido da outra ali, mas porque é malvada, né? E ela é boazinha, aí tem que tomar mesmo, né? E tem parte com os adúlteros. Não, ele é pecador, mas é meu amigo e não sei o quê. E vai se criando uma mentalidade, é por isso que nós temos que tomar cuidado para onde nós emprestamos nosso ouvido. Vai se criando uma mentalidade de que tudo é normal. Este é o ouro que se pendura nas orelhas. Não, isso é normal. O homossexualismo é normal, é uma coisa que nasceu assim. Ah não, o homem aqui adulterar aqui, procurar outra mulher é completamente normal. Você sabe que a carne é fraca, Deus não entende a fraqueza. E vai se criando uma imagem de Deus que não é o Deus verdadeiro. A ponto de se distorcer tanto a imagem de Deus, que se comunga com o ladrão e com o adúltero. Ele é ladrão, mas é meu amigo. É adúltero, mas é meu amigo. Né? Já viram essa música? Faz de tudo ruim, não presta para nada, mas é meu amigo. E Deus não gosta da amizade? Não temos que amar todo mundo? Então o que é que eu estou fazendo de errado? Todo mundo é meu amigo, né? Aí você toma um choque quando de repente aquela cantora que você gosta tanto chega num programa de televisão e está cantando junto do homossexual. Travestido. E vai se criando uma imagem do que é natural, do que é normal. Esta não é a imagem de Deus.
Deus é a sarça ardente, não o bezerro de ouro. Ele é o fogo que queima o monte, e o monte não se consome. E Deus fala para Moisés: eu vou me representar dessa forma com o povo, para que eles me temam. E aí, não pequem. Não pequem. E não adiantou. Porque o povo temeu. Não temeu? Ninguém subiu. Não há relato de uma pessoa que morreu porque subiu o monte. Mesmo assim o povo pecou. Porque Moisés demorou de descer. E a própria Bíblia não pergunta para a gente: quando voltar o Filho do Homem, por acaso achará fé na terra? Não é isso mesmo que você pergunta? Porque quando Moisés demorou de voltar e voltou, ele já não achou mais fé lá embaixo, não. O povo já estava com um bezerro de ouro no altar, louvando e adorando. E no meio das festas, a festa prometida, as bodas do Cordeiro, adiantada, em vez de ser em cima do monte, estava aqui embaixo, na terra. O nosso encontro com Deus é espiritual, não é através de prosperidade terrena, não é através de festa de comelança e bebelança, meus irmãos. Não é através de prazeres terrenos, ia ser em cima do monte, o encontro que Deus tinha marcado com o povo. Da mesma forma, o nosso encontro com Deus é na Nova Jerusalém. E ele diz: este é Elohim, a festa para Yahvé. Eles não estavam cultuando outro Deus, um novo Deus. Eles achavam que realmente estavam cultuando a Deus. Isso é assustador. Porque o povo de Deus achava que estava cultuando a Deus. Este era o povo escolhido, separado, descendência de Abraão, circuncidados, prontos. Esta era a igreja que Deus tinha separado, e eles estavam cultuando a outro Deus, e fazendo festa, e chamando de Deus, e acreditando que era Deus. Mas a imagem que saiu daquilo que eles ouviram e deram atenção, não parecia com Deus. Moisés desce, com 2 tábuas de pedra, que revelam a natureza de Deus, os mandamentos. É claro que é impossível que em 2 tábuas de pedra se revele toda a natureza de Deus, porque Deus é incrivelmente grande, incrivelmente poderoso. Na verdade, é impossível que em todos os livros da face da terra se possa escrever tudo sobre Deus, porque Ele é eterno em dias, tanto para antes quanto para depois. Mas Deus faz um resuminho, uma colinha fácil para que você guarde: 10 mandamentos. E qual era o primeiro mandamento? Não farás imagem de escritura. O primeiro, não faça. E quando eles chegam lá embaixo, olha lá, já começou tudo errado. Eu já ia levar o primeiro, e vocês já erraram. E Moisés fica irado, ele quebra as tábuas de pedra. Como vocês puderam fazer isso? Foram só 40 dias. E eu estava lá com o Senhor. Não comi, nem bebi, durante esses 40 dias. Até parece com a história de alguém que estava fazendo uma ceia, e fala assim: ó, eu não vou comer mais do pão, nem beber do suco da vide, até que encontre com vocês novamente na presença do Pai. Não parece? E vocês não puderam esperar por mim esse tempo. E quando voltar o Filho do Homem, a casa achará fé na terra. Nós temos que vigiar o que ouvimos, o que vemos. E mais ainda, aquilo que damos atenção e importância. Porque eu sei que não é pecado nenhum você assistir um filme, uma coisa. Ou você ver lá uma conversa de um pastor engraçado, não tem problema nenhum. Mas onde está o ouro? Onde está aquilo de maior valor que nós colocamos em nossa orelha? Onde está aquilo que damos atenção? Mas talvez o povo se defenda falando assim: mas Senhor, sabe o que acontece? Nós não tínhamos o direito de se encontrar contigo, porque não podíamos subir o monte. E talvez isso sirva de desculpa para eles, mas não para a gente. Sabe por quê? Paulo revela lá em Hebreus 10, no versículo 19 e 20, falando assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Porque esse povo não teve o direito de subir naquele monte. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Não teve o direito de subir naquele monte para se encontrar com Deus. E havia uma separação, uma linha que Moisés colocou ali. Mas nós não. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou o véu que nos separava da glória de Deus. E para nós não é mais necessário uma imagem que represente a Deus. Porque nós podemos falar com Ele. E podemos ouvir Ele falando com a gente. Podemos nos aproximar dEle e senti-lo. Sentir o Deus vivo. Sentir a sua presença. Ouvir a sua voz. Não é mais impeditivo para nós. Tem coisas que eu relevo. Tem dificuldades que eu aturo. Tem pecados que eu cometo. Tem fraquezas que me derrubam. E se eu tentar levar a Deus a minha imagem e semelhança, Deus vai ter todos esses defeitos. Ao invés disso, eu tenho que tentar chegar a ser imagem e semelhança de Deus. Por isso nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. E corremos para o alvo, que é Cristo Jesus. Esforça-te para alcançar a coroa da vitória. Vamos dar ouvidos à voz do Senhor, não à voz dos homens. Amém?